Olá, meu nome é Rayana Costa, sou advogada, professora de Direito e membro da Comissão de Direito Internacional da OAB Bahia. Hoje vamos conversar sobre um tema que se torna cada vez mais atual: mobilidade internacional das famílias e os conflitos de jurisdição. Em um mundo globalizado, é cada vez mais comum vermos famílias que vivem em diferentes países ou se deslocam com frequência. Mas quando surgem disputas de âmbito familiar, entramos num campo jurídico complexo, onde diferentes legislações e sistemas de justiça podem entrar em conflito, o que acaba por confundir as partes ou dificultar seu acesso a direitos. A mobilidade internacional de famílias tem aumentado consideravelmente devido à globalização, imigração e adoção de oportunidades de trabalho, educação e até mesmo questões humanitárias. Esse fenômeno traz consigo desafios jurídicos complexos no âmbito do direito internacional privado, sendo necessário compreender quais as competências e legislações envolvidas para a resolução destes conflitos, especialmente em temas como guarda de menores, divórcios e divisão de bens internacionais, adoção e sequestro internacional de crianças e o reconhecimento de decisões estrangeiras dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Um dos maiores desafios enfrentados por essas famílias é saber qual país tem competência para julgar questões como guarda, divórcio ou regime de visitas. Quem decide sobre a guarda da criança? O que fazer quando um dos pais leva o filho para outro país sem consentimento? E sobre alimentos, como gerenciar cobrança quando alimentante e alimentado moram em países diferentes? São muitas as nuances que vão intercorrer sobre as competências para julgarmos questões de direito de família internacional. Domicílio ou nacionalidade das partes, local onde o casamento ou divórcio aconteceu, localização dos bens, existência de testamentos e questões de sucessões hereditárias. Porém, existem alguns casos que têm fácil compreensão da competência ou que, no caso do Brasil, podem ser reconhecidos através do Decreto 4657, conhecido como Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Um exemplo de competência regular é quando a retirada indevida da criança de seus pais da residência habitual, onde estamos diante de um possível sequestro internacional de menores. E aí a Convenção de Haia sobre aspectos civis do sequestro internacional de crianças. Ela visa garantir retorno imediato aos países de origem, evitando que os genitores tirem vantagem ao mudar de jurisdição. No outro assunto, imóveis sediados no Brasil têm jurisdição obrigatória, como diz o artigo 12, parágrafo 1º da LINDE. O reconhecimento das partes envolvidas é fundamental para a competência do direito internacional. No caso de famílias internacionais que sejam compostas por menores, a principal bússola nos tribunais, independente do país, deve ser sempre o melhor interesse da criança, principalmente o seu país de domicílio habitual, um princípio consagrado tanto no direito internacional quanto em legislações nacionais. A residência habitual da criança é, segundo a Convenção de Haia, o ponto de partida para decidir se houve deslocamento ilícito. Mas o problema é que cada país interpreta conceitos de maneiras diferentes, o que pode gerar decisões contraditórias e insegurança jurídica para as famílias. Porém, o direito internacional privado tem encontrado mecanismos interessantes e eficientes para reduzir os conflitos. Um deles é a mediação internacional, que vem ganhando força como alternativa menos desgastante e mais eficaz dos processos judiciais longos e litigiosos. A cooperação internacional tem se mostrado uma saída eficiente para a resolução desses conflitos, como, por exemplo, a Convenção Interamericana sobre a Obrigação Alimentar e a Convenção de Haia sobre Alimentos, assinada em 2017, onde os países comprometem-se a intimar e executar sentenças de alimentos se o credor e devedor vivem em estados-partes diferentes. Além disso, é fundamental que os profissionais de direito atuem de forma colaborativa, respeitando tratados internacionais, como a Convenção de Haia de 80, buscando soluções coordenadas para sistemas jurídicos distintos. Deve-se, então, observar a legislação dos países envolvidos e a Convenção de Haia, além dos tratados e convenções que versem sobre criança e adolescente, para que se encontre a jurisdição adequada sem que se quebre a competência dos tribunais. Hoje, falamos sobre os principais desafios enfrentados por famílias transnacionais, especialmente nos casos de disputa de guardas, alimentos e subtração internacional de menores. Vimos a importância da Convenção de Haia, do princípio do melhor interesse da criança e de mecanismos alternativos como a mediação internacional. A mobilidade internacional de famílias apresenta um campo vasto de desafios jurídicos que demandam soluções colaborativas entre os Estados e interpretação consistente do direito internacional privado. É essencial que legisladores, tribunais e advogados estejam preparados para lidar com as mudanças culturais, jurídicas e humanas envolvidas, garantindo o equilíbrio entre os direitos individuais e o melhor interesse das crianças. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. E se quiser continuar aprendendo sobre direito internacional e temas como esse, siga a Comissão de Direito Internacional da OAB Bahia no Instagram.